Graça e paz, irmãos, bom dia. Sejam muito bem-vindos a esta devocional desta quinta-feira, 14 de maio de 2020. Palavra de Deus da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Irmãos, quando lemos esta pequena sentença das Escrituras, é impossível não vir à nossa mente um outro texto bíblico de Isaías, no Antigo Testamento, que diz que formosos, belos são os pés daqueles que anunciam novas de paz, que anunciam boas novas, boas notícias. Contudo, Paulo, pelo menos desta feita, não pensou nesse texto bíblico. Paulo continua descrevendo uma armadura típica de um soldado romano apropriada para a batalha. E aqui Paulo tem em mente as cáligas romanas, que eram sandálias que tinham uma espécie de caneleira até perto dos joelhos. Ao mesmo tempo, o seu amarradiço se dava até acima do tornozelo. A sandália era protegida no calcanhar e protegida nos dedos da frente, de modo que não escorregava, dava grande conforto, mas também grande mobilidade, tinha muita resistência e era própria para o assalto, ou seja, para a investida, para tomar de assalto e entrar no combate com armas ofensivas, sem ter o perigo de escorregões, tropeços, enfim. Você já experimentou jogar futebol, por exemplo, ou correr com as chinelas havaianas? Você já tentou fazer qualquer tipo de esporte usando uma rasteirinha, uma sandália que não é presa atrás? Pois é, as sandálias romanas, nesse sentido, elas eram tecnologicamente mais avançadas que os calçados comuns daquela época, portanto, fazia com que os soldados, até neste pequeno detalhe, tinha ali uma certa vantagem sobre os seus oponentes. O que Paulo tem em mente? Paulo tem em mente que o Evangelho da paz é um Evangelho que provoca, paradoxalmente, guerras, contradições, ambivalências, hostilidades. Anunciar o Evangelho da paz, propor a paz, a reconciliação de Deus com os homens, supõe, entre outras coisas, provocar também uma certa rebeldia, uma rebelião no orgulho ferido, no homem velho, no inferno inteiro, posto que Satanás sente-se espoliado, invadido quando o Evangelho é pregado. Então, por que as sandálias do Evangelho? Porque são muitos os relevos, muitos os terrenos, muitas as dificuldades e as diversidades nas quais nós devemos anunciar o Evangelho. Por esses relevos e por esses incidentes próprios do terreno, por essa diversidade, nós entendemos também, entre outras coisas, as matizes culturais, as etnias, as muitas línguas, os contextos existenciais, as filosofias que determinam estilos de vida, as ideologias que determinam os pactos ou as pactuações sociais, enfim, todas estas coisas são fortalezas sobre as quais e contra as quais o Evangelho é proclamado. E deve ser proclamado com segurança, sem claudicância, sem hesitação, sem fazer concessões, sem abrir brechas, sem permitir que no diálogo, que é sempre possível e também necessário para chegar-se à verdade, nós demonstremos alguma inconsistência, alguma fraqueza, alguma incompreensão ou não tenhamos segurança para assertivamente falar daquilo que constitui o Evangelho da paz, ou seja, a única verdade que nos coloca numa relação correta com Deus, tirando-nos ou desviando-nos da sua ira justa para nos tornar homens e mulheres aprazíveis, aceitáveis, propícios em sua presença, a fim de que sejamos recebidos por Deus em sua comunhão, em sua intimidade e feitos parte da sua família. Portanto, todo cristão deve certificar-se de que tem segurança no Evangelho. Portanto, todo cristão deve calçar estas sandálias do Evangelho, que, dentre outras coisas, lhe dará mobilidade, segurança
resistência e lhe dará proteção. Lembra das caneleiras que eu disse? As cáligas, de onde veio o nome, por exemplo, Calígula, que era um título de um dos imperadores romanos, porque ele, a despeito de vestir-se como rei, continuava portando as cáligas, ou seja, aquela caneleira impedia exatamente que fossem deferidos golpes baixos, fortes, que pudesse dar uma rasteira ou mesmo quebrar a perna. Também nós precisamos dar sandálias do Evangelho para não levarmos rasteiras das insidiosas e esgueirantes ações de Satanás, que como serpente se enrola, por assim dizer, em nossas pernas, fazendo-nos perder o equilíbrio e assim, descompensados de um lado para o outro, perder a sobriedade do Evangelho. Também calçar o Evangelho da paz como sandália lembra-nos que todos nós temos os pés de barro. Lembra-nos a todos nós que nós também precisamos ter uma segurança que não é nossa, assim como a justiça vem tipificada na couraça que o soldado vestia, que todo cristão deve revestir aquela couraça da justiça, assim também calçar as sandálias do Evangelho significa que a proteção para os nossos pés de barro vem do Evangelho, vem de Jesus Cristo, vem do Senhor, vem da sua vitória, vem da sua cruz, vem da sua ressurreição bendita para a nossa justificação. Portanto, calcemos todos o Evangelho da paz para não escorregarmos neste mundo lodoso, para não vermos afundado a nossa vida nesse mar de lodo e de lama movediço que aí está, que é esta cultura, que é este mundo caído. Calcemos o Evangelho da paz para podermos com vigor, cheios de graça, com audácia, investir sobre o mundo e as suas fortalezas com a proclamação do Evangelho eterno, o Evangelho de Deus, que é poder e salvação para todo aquele que crê. E Deus muito, muito te abençoe.